Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao 25, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra que temos a oportunidade de ouvir essa noite. É para isso que estamos aqui, porque precisamos dela para permanecermos de pé, enfrentarmos, meu Deus, os desafios, as tentações, todas as instruções que vêm do Senhor, toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão. Meu Deus, por isso que estamos aqui, não estamos com expectativa de ouvir doutrinas, filosofias humanas, mas a Tua voz. Por isso, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo ministre nessa noite. Ministre no coração de cada um de nós, usando minha vida, Pai, usando com poder, com unção, com graça, que eu seja o Teu instrumento e que todos nós possamos colocá-la em prática, como acabamos de ler, sendo operosos praticantes. Assim, nós oramos agradecendo ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, muitos de nós, não vou dizer todos, mas muitos de nós, em algumas áreas da vida, também não vou dizer em todas, mas em algumas áreas, nós sabemos o que precisamos fazer. É claro, ninguém sabe tudo e nem são todos, né, que sabem o que fazer, mas muitos de nós sabemos o que fazer. Vou te dar um exemplo em relação à sua saúde. Se você tivesse que dizer agora o que você considera, né, por ter uma vida saudável, ter mais saúde, né, mais longevidade, você diria assim, claro, eu sei que não devo beber, fumar, devo evitar frituras, né, praticar exercícios, beber bastante líquido, enfim, a gente sabe, não é? A gente sabe de uma maneira geral o que nós precisamos fazer. E isso, então, acontece com muitos de nós em várias áreas da nossa vida. Talvez você não saiba exatamente como ter saúde, mas você sabe o que fazer em outras áreas. E como em tudo na vida também, o saber como fazer, a determinação em fazer e a regularidade em fazer é que são os problemas. Nós podemos saber o que precisamos fazer. Eu posso saber o que preciso fazer para ter uma vida saudável. Ainda pegando esse gancho, dou outro exemplo para você. Você sabe como emagrecer? Você sabe, não é? Você sabe que você tem que evitar açúcar, você tem que evitar carboidrato, você sabe que tem que praticar exercício, tem que evitar isso, aquilo outro. De uma maneira geral, você até sabe, eu sei também o que fazer, não sou profissional, mas de tanta gente ouvir pessoas falando, né, matérias, esses assuntos, a gente acaba sabendo o que a gente precisa fazer. Mas a gente esbarra no como fazer. Eu sei, não é, como emagrecer, eu sei que tenho que emagrecer, mas algumas pessoas falham no como fazer.
Alguns fazem a dieta da lua, outros fazem a dieta do não sei o quê, outros fazem a dieta do líquido, né? Tem um monte de dieta aí que as pessoas acabam fazendo, até tem algum sucesso, mas depois ganham peso de novo, até mais do que tinham. Então, muitos sabem que precisam emagrecer, mas não sabem como fazer. Outros sabem como fazer, mas não têm a determinação em fazer. Eu sei que eu preciso emagrecer e eu sei como fazer, já fui no nutricionista, ele me deu todo o passo a passo, mas sabe aquela vontade de comer um pão, aquela vontade de comer uma macarronada, você passa numa padaria, vê aquele pão doce, né? O chocolate, aí você não tem aquela determinação em fazer e você acaba escorregando mais do que fazendo aquela coisa e o efeito é zero. Outros sabem como fazer, até têm uma certa determinação, mas não têm regularidade. Eles não são constantes, né? Via de regra, as dietas a gente até começa bem, né? No primeiro mês, nossa, perdi 3, 4 quilos. Aí no outro mês você já não é, né? Parece que quando você perde algum peso é uma licença para você comer um pouquinho mais. Então, ao longo do tempo, essa regularidade no exercício acaba sendo problemático e também o efeito é nulo. Então, tudo na nossa vida, a gente esbarra nesses problemas. Sabemos o que precisamos fazer. Alguns de nós até sabem o como fazer. Outros até têm a determinação de fazer. E poucos têm a regularidade em fazer. E aí, essa carta que Tiago escreve à igreja, ele fala sobre um pouco disso no cotidiano da vida cristã, no nosso dia a dia como cristão, porque nós também passamos por esses problemas. Pense agora, faça uma análise da sua vida como cristão. Você sabe o que você precisa fazer como cristão? Isso é o que você mais aprende, não é? Na escola bíblica, lendo a Bíblia na sua casa, nas mensagens. Você sabe o que você precisa fazer, mas às vezes você esbarra no como fazer. Às vezes você não tem a determinação, não é? Se você perguntar para um irmão, ele vai dizer, não, eu sei que eu tenho que buscar mais a Deus. Sim, mas se você tem que buscar mais a Deus, por que você não tem sido, né, mais determinado nisso? Por que você tem relaxado tanto? Por que você tem sido tão negligente? E aí outros até, né, são como as ondas agitadas pelo vento, alguns até durante um tempo, né, são regulares, constantes, depois dão uma desaparecida, aí vem depois, mas se você perguntar para ele sabe. Não, eu sei que eu preciso ir à igreja, né? Já passou por isso? Você encontra um irmão ou conversa com alguém que se desviou da fé, entre aspas, né? E você fala com ele, não, eu conheço, eu sei que eu tenho que fazer isso tudo, eu conheço a palavra. Então, no tocante à nossa vida espiritual, nós enfrentamos os mesmos problemas. As mesmas coisas nos afetam, e Tiago então escreve à igreja sobre isso, sobre os dois lados, como o apóstolo Paulo dizia, né? Ele diz assim, olha, eu até sei, há na minha lei, na lei do meu interior, uma lei que luta contra o meu espírito. E essa lei, às vezes, me tira, não me deixa fazer o que eu sei que é reto e bom. E esse que eu sei que é reto e bom, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, que eu sei que é ruim, eu faço, né? Você sabe que você tem que comer couve-flor, mas de vez em quando você cai dentro de uma bomba de chocolate. Eu sei que está errado, eu reconheço isso, mas aquilo que eu não deveria fazer, eu faço. Então, Tiago escreve à igreja falando sobre o pecado, né? Nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, mas a gente não tem a determinação e a regularidade, a gente não sabe como lutar, muitos estão tentando enfrentar o pecado com as suas próprias forças, com relação às tribulações, a língua, ele fala também a respeito da língua, o trato com as pessoas e outros assuntos que nós não vamos abordar nessa noite.
Eu apenas separei esse trecho do capítulo 1 de Tiago, e eu queria ver com você, pelo menos esses textos, esses versículos em que Tiago alerta a igreja e orienta. Então é uma orientação, são conselhos para a sua vida cristã, para que você primeiro saiba o que fazer, para que você entenda a importância de ser determinado, de ser regular no fazer, no exercício da vida cristã. Porque nós vivemos, irmãos, num tempo em que há muita doutrina falsa, muito ensino falso. O primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos é o engano. Há muito engano no meio da igreja, há muito engano sendo ensinado por aí, e as pessoas, então, não estão exercendo uma vida cristã saudável. Veja o que ele diz, do verso 16 ao 18, aí do capítulo 1 que a gente leu. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago começa a dizer aqui no verso 16 sobre o engano. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que ele diz isso? O engano, ele é próprio do mundo e do que o mundo pode oferecer. O engano, então, está aí sendo disseminado na igreja, não é? Em muitas mensagens até, e muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, Tiago dá um alerta à igreja: tome cuidado com o engano, porque o engano, ele é uma dissimulação. Na verdade, o significado dessa palavra é uma dissimulação, é uma astúcia, uma esperteza de mascarar o erro. E aí você tem uma ideia de que algo tem uma aparência piedosa, mas é, na verdade, uma dissimulação, é uma maneira de tirar a sua atenção sobre aquilo e fazer com que você caia no engano, não é? Porque você não vê algo que está escondido. Eu arrisco dizer que é como uma tinta que encobre arranhões. Se você vir, né, algo que foi pintado, isso é muito comum às vezes a gente fazer em madeira, né? Quando a gente quer recuperar alguma coisa, às vezes o verniz já não dá muito bem, porque ela tem alguns arranhões, algumas imperfeições. E o que você faz? Vamos pintar. A gente aproveita, né, a porta e a gente encobre os defeitos, os arranhões. Então, o engano é assim. O engano, ele tem uma capa de aparência boa, uma capa de piedade, mas o que ele tem, na verdade, escondido é o erro. É algo que vai trazer prejuízo para você, vai trazer morte. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, do versículo 24 ao 26. Provérbios 26, 24 diz assim: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Veja então como o engano, ele é mascarado, ele é até num falar suave, não é? Num ódio encoberto, algo que vem a você como uma dissimulação, mas no coração há um ódio encoberto, e essa malícia que um dia se descobrirá publicamente, essa malícia é o que vai te produzir dano. É o que dentro de você, uma vez semeado no seu coração, uma vez colocado, né, e recebido por você, aquilo vai germinar. Então, você recebe, acredita, né, o diabo,
ele faz isso com, vamos dizer assim, propriedade, porque ele se disfarça como um anjo de luz. Então, nem tudo o que nós recebemos de aparência boa, de fato é bom. E nós buscamos nos afastar daquilo que tem uma aparência horrorosa, mas o que eu digo para você, e é o que Tiago diz, não se engane. Cuidado com o que vem no recheio, o que vem mascarado, o que vem com a tinta por cima. Muito cuidado com isso, irmãos, porque você pode acabar muito mal. E esse pecado, né, normalmente, o pecado ele vem desse jeito, ele vem pintado, ele vem envernizado, com boa aparência. E é isso, irmãos, que tem sido propagado nas igrejas também. Muitas práticas nas igrejas têm sido difundidas, mas elas têm apenas uma aparência de piedade. Mas, na verdade, tem um intento maligno semeado ali. O intento é afastar todos nós dos caminhos de Deus. Então, o pecado, ele é assim. Ele normalmente vem com uma boa aparência, ele vem com uma capa santa, mas, na verdade, por dentro, como Jesus criticou os fariseus, por dentro vocês são como podridão, ossos mortos. Então, cuidado, é o primeiro alerta de Tiago, cuidado com o engano. Ao passo que as coisas de Deus não são encobertas. Deus não mascara nada, Deus não encobre nada. O que o texto aqui está buscando dizer é que Deus traz luz e não sombra. Ele próprio fala da igreja, né, como luzeiros no mundo. O que se espera de mim e de você é que onde há trevas, nós cheguemos com a luz, para que a verdade seja evidenciada, para que aqueles que estão cegos possam ver, aqueles que estão sendo enganados possam descobrir a verdade. Então, as coisas de Deus não são encobertas, mas manifestas. E o que eu queria ver contigo é no Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 8, no versículo 17, um versículo que todos nós conhecemos e que ilustra bem, né? Lucas capítulo 8, verso 17, diz assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então Deus não faz nada para esconder alguma coisa. Muito pelo contrário, Ele faz as claras, Ele é a luz, e Ele diz que nada há escondido que não venha a ser revelado. Lembra o versículo que nós lemos em Provérbios, não é? A malícia um dia será descoberta, mas até ela ser descoberta, irmãos, ela pode causar muito dano, né? Muito prejuízo, muito estrago. Então, quanto antes nós soubermos discernir o que é engano, o que está travestido, o que está encoberto, menos prejuízo nós vamos ter. Elas são boas, as coisas de Deus, são bênçãos e são presentes. Então eu preciso discernir o que é bom e o que tem aparência de bom. O que Tiago diz é a respeito também da sabedoria, não é? Tiago diz que nós precisamos ter sabedoria, precisamos pedir sabedoria a Deus. É o que ele diz no verso 5 do capítulo 1. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Irmão, se você está sendo enganado, peça a Deus sabedoria, para que Deus corte esse laço, para que Deus elimine esse prejuízo, para que ele não vá além, o estrago não vá além do que já aconteceu. Então peça a Deus sabedoria e busque as coisas de Deus, as coisas que são manifestas, são claras, elas não têm aparência de bom, elas são boas de fato, não é? E nós nos deixamos levar muito pelas aparências. O próprio Tiago diz isso a respeito das pessoas. Nós costumamos fazer acepção de pessoas porque somos enganados pela aparência.
Olhamos para uma aparência, para as roupas, olhamos para o contexto da pessoa, a sua moradia, enfim, para os seus bens, e nós temos uma aparência de que aquela pessoa é boa. Na igreja até nós vemos as pessoas, têm algumas uma aparência de santidade e julgamos elas por serem boas, Não, são irmãos, são fiéis, mas na verdade são apenas enganos, uma pintura de crente por cima, mas que não vai longe, irmãos. Eu já vi, durante os meus anos de cristão, já vi vários pintados que com o tempo a casca começa a sair. Sabe aquele carro, Os irmãos que compravam carros antigamente, você olhava assim para a lataria, e parecia boa, parecia legal, mas com o tempo começava a aparecer aqueles trincos do plástico, Os irmãos mais antigos lembram, e aí você vê, poxa, isso daqui não era de fato tão bom. Então já vi muitos, e você também, Os que são mais antigos, muitos já viram pessoas, irmãos, com quem convivemos, nosso irmão é uma bênção, mas com o passar do tempo, aquela tinta de crente, ela começa a se descascar, é como se fosse um trocar de pele de uma cobra, E aí aquela pele cai e você vê como é de fato a pessoa por dentro. E aí, irmãos, é como a palavra diz, nada ficará oculto, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Continuando aqui, ele nos gerou pela palavra. Nós somos gerados pela palavra que é boa. A palavra de Deus é boa, como nós falamos aqui, na oração, ela é útil. Toda palavra, não há nada na palavra de Deus que seja descartado. Toda palavra é boa, é útil para o ensino e para a repreensão. Então, a palavra de Deus que é boa, ela nos gerou, é o que está aqui no 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, você não é algo criado por Deus para ser escondido, oculto. Deus criou você, me criou, e Ele deseja nos transformar para que não seja mais necessária uma vida de mentira, uma vida de falsidade, para que não seja necessário eu esconder quem eu sou, mas revelar, assumir quem eu de fato sou. Sou pecador, eu me reconheço um pecador, mas Deus me perdoa, Ele me transforma e agora eu não preciso mais de máscara, eu não preciso mais de uma pintura, de uma capa, eu agora tenho em liberdade, tenho liberdade no Senhor Jesus. Então Ele nos chama de primícias, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, primícias na Bíblia tem o significado de ser a melhor parte, de ser a parte principal, uma parte que representa o todo. É o que Deus diz a respeito do dízimo, o dízimo das primícias, do que é bom, Muitas pessoas têm uma ideia errada do dízimo, achando que eu posso dar do que sobrar, eu dou apenas uma parte. Isso não é a primícia. Deus não considera isso como a melhor parte. É como se você, no partir do bolo do seu aniversário, falasse assim, para quem é o primeiro pedaço? Aí você vai dar lá para o seu cônjuge, para sua mãe, e você fizesse o seguinte, olha, você é a pessoa mais importante da minha vida, mas eu não vou te dar o primeiro pedaço, não. Quando a gente acabar de distribuir, sabe aquelas raspas que ficam na forma? Eu junto todas as cruzes, Eu junto todas elas, boto num pratinho, de repente dá até mais de uma fatia, olha que bênção, até mais de uma fatia eu te entrego. Isso, irmãos, é o que Deus abomina, é Ele ser colocado em último lugar, não é isso que Ele quer. Ele quer que você reconheça no seu coração que Ele é o mais importante para você, que as primícias, a melhor parte, tem que ser dadas a Ele. Veja esse conceito lá no livro de Êxodo,
no capítulo 22, no versículo 29. Êxodo, capítulo 22, verso 29. Diz assim: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Ah, Senhor, eu não vou te dar. Primeiro, eu não vou ser muito rápido em levar, tá? Primeiro, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou pagar o que eu tenho que pagar, né? Não vou ser rápido, vou tardar um pouquinho, mas também não vou te levar do melhor das ceifas, vou te dar, né, aquela parte, né, o final, aqueles grãos mais machucados, né, aquelas coisas assim mais feias, já quase apodrecendo, isso aí é que eu vou te levar. E primogênito, oh Deus, primogênito, logo o primeiro, meu primeiro filho, mas Deus está requerendo exatamente isso. O melhor, a melhor parte, as primícias, eu tenho que entregar para Ele. Então, não tardar, não é? E Ele é assim que nos considera. Eu ia ler aqui o versículo, a primeira parte, eu esqueci, voltando lá em, acho que tem aqui, né? O versículo 19, está desligado aqui. Os irmãos estão vendo aí? Não? Ah, apareceu. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então veja como os dois versículos, no capítulo 22 e no 23, falam das primícias, falam do melhor, falam de não tardar. Então Deus considera a nós como que primícias das suas criaturas. Nós então somos considerados como uma parte boa. Fomos criados da palavra que é boa. Então eu preciso tomar cuidado com o engano, mas usando a palavra de Deus, que ela seja a nossa lâmpada, né? Que nós vejamos as coisas à luz da palavra de Deus, porque nós vamos ver que é a palavra que revela, é a palavra que vai mostrar na realidade aquilo que está sendo trazido para mim. Se é apenas algo ruim, travestido de coisa boa, e aí Deus vai revelar, ou se é de fato algo de Deus, não é? É assim que os irmãos lá em Bereia faziam ao ouvir as mensagens dos apóstolos. O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos aqui do capítulo 1 de Tiago, é que para uma vida cristã, sabendo disso, sabendo que eu preciso tomar cuidado com o engano, sabendo que eu, por vezes eu não sei como fazer, eu não tenho a determinação adequada, eu não tenho a regularidade necessária, mas eu sei que há um engano, então, sendo oferecido a mim, mas há uma palavra que é verdadeira. É por isso que Tiago diz aos irmãos: não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É o que ele diz no verso 17. Se é de Deus, se é bom, vem dele. Toda coisa boa, toda dádiva, todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes. Veja como eu disse que as coisas de Deus trazem luz e não sombra. Deus é retratado aqui como Pai das luzes. Deus é o Pai das coisas boas. Deus não criou coisas más, coisas ruins. As coisas más e ruins são consequências da nossa escolha, do homem, porque escolheu desobedecer, escolheu o engano em vez da palavra de Deus, em vez da obediência. E aí o inimigo, que também é o enganador, ele também cria a mentira, que é engano. Então, o que eu preciso fazer para ter uma vida cristã decente, correta, coerente com Deus? Eu preciso acolher essa palavra. Se eu preciso, então, ouvir se eu quero fazer o que Tiago disse, eu preciso, então, acolher essa palavra. Aí do 19 ao 22,
ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja então o que Tiago diz a respeito dessa prática da nossa vida cristã. O que eu preciso então, não é, lá do início, como fazer, como, não é, ter a regularidade, como ter o incentivo, não é, correto. Ele fala aqui de três atitudes que ele coloca como fundamentais para a vida cristã. E é isso que eu queria nessa noite que você frisasse e se lembrasse: o ouvir, o falar e o irar-se. Irmãos, como essas três coisas, essas três capacidades humanas, como elas, se não forem bem exercidas e não estiverem debaixo da palavra de Deus, debaixo, né, da vontade do Pai das luzes, se nós não soubermos praticar isso bem, nós teremos uma vida cristã arruinada. E é por isso que Tiago escreve à igreja. E é por isso que eu e você precisamos ouvir essa palavra. Primeiro é a audição. Queridos, parece incrível, mas para ouvir requer preparo. Você sabia disso? A audição requer preparo. E aí eu pergunto a você, quem está pronto para ouvir? Jesus dizia isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias vezes ele fez esse alerta. E aí eu pergunto, quem está pronto para ouvir? Queria ver contigo mais uma vez lá em Provérbios, lá no capítulo 18, no verso número 13. Provérbios 18, 13. Veja o que diz aqui: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Veja o que a Bíblia diz a respeito da audição. Que você responder alguma coisa de maneira precipitada antes de ouvir é estupidez e você passa vergonha. Então, irmãos, eu preciso estar pronto para ouvir, porque é o que ele diz aqui: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E homem aqui, você sabe que é a raça humana, não é o homem apenas. As mulheres não vão pensar assim: ah, que maravilha, a mulher tem que falar e o homem tem que ouvir. Não, o homem no todo, o ser humano, ele tem que ser pronto para ouvir. Então é necessário prontidão, é necessário, requer preparo, porque se eu não souber ouvir, eu vou cair lá no erro de Provérbios 18. Eu vou agir como um estúpido, vou responder de maneira estúpida, vou falar uma besteira e serei envergonhado. Então é necessário ouvir, requer preparo. Às vezes a gente até fala com uma pessoa, quando normalmente isso é para uma notícia ruim, né? Ou para uma bronca, a pessoa chega para você e fala assim: olha, tem um negócio para te falar, você está pronto? Você está preparado para ouvir? O que você pensa quando alguém chega assim para você, né? Ou se não, quando alguém te faz um alerta, né? Com os nossos filhos principalmente, né? Fulano, não faz assim. Se você teimar e der errado, você vai me ouvir. Você não fala assim? Quando você diz isso para a pessoa, é porque você quer que ela se prepare, porque vai vir algo importante para você ouvir. Então, Tiago está dizendo a mesma coisa: esteja pronto para ouvir. Quando você vier à igreja, quando você vier, né, a um culto, prepare-se para ouvir. Às vezes a gente vem à igreja, ao culto, e a gente não tem o preparo devido. A gente não dá ouvidos, a gente não dá atenção devida. E o que a Bíblia diz a respeito de ouvir? Se você quer ter fé, quem quer ter fé? Você deseja? É bom ter fé? Você precisa ouvir.
Porque a pregação, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, pela palavra de Cristo. Então, se eu quero fé, eu preciso ouvir. É importante demais, irmãos, a audição, e a cada dia o nosso filtro na audição é mais solicitado. É para isso também que você precisa acolher a palavra da verdade no seu coração, porque muita besteira, irmãos, é dita hoje em dia. Então, o filtro que você tem, né, nos seus ouvidos, às vezes a gente chama de damper, né, um atenuador. Às vezes vem aquela besteira, mas tem alguns irmãos que têm uma capacidade de não recebe todo o impacto, né? Aquilo filtra e só chega alguma coisa, não chega todo, né? É bom quando a gente tem essa capacidade, né? Eu lembro que o pastor Maurício uma vez dizia, quando eu ouço o que eu não quero, né? Eu puxo a cordinha e vai embora aquilo, dou descarga. Como seria bom se todos nós tivéssemos essa capacidade? Então hoje, você tem que tomar cuidado com o que você vai ouvir. Você precisa ter um filtro nos seus ouvidos, né? Para que você não recolha e não receba tanta besteira que é dita por aí. E, irmãos, se prepare, porque daqui até o fim do ano, o que você mais vai ouvir é besteira. Daqui até a eleição, o que você mais vai ouvir é besteira. Se você assistir, então, a propaganda política, se prepara, põe o filtro mais grosso, né? Faz igual máscara, bota umas 3 ou 4 por cima, porque haja filtro. Eles tentando, né, naquela capa, naquela tinta bem aplicada por cima, aquela cara de pau bem envernizada, né, tentando te convencer que eu vou fazer, eu sou honesto, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E há 38 anos ou mais que eu voto, sei lá, nem lembro quando foi a minha primeira vez, e nada disso muda. Entra um e sai outro e eles continuam no mesmo propósito, corrupção atrás de corrupção e a cada vez decepção em cima de decepção, e não muda, porque eles estão aí apenas para falar abobrinha para você, para que você receba o engano, vote neles e eles então façam o que eles querem, que na verdade, no final das contas, é se dar bem. Ah, mas tem gente boa. Tem, mas não apareceu até hoje. Pelo menos desde que eu nasci até hoje, nenhum bom esteve lá à frente para que houvesse uma mudança. Desde que eu sou garoto, o Brasil é o país do futuro, não é? Infelizmente não foi o meu futuro. Não sei se vai ser dos meus netos, porque do meu filho também não estou vendo esperança. Então se prepare, porque até o fim do ano, muita besteira vai ser dita para você, de ambos os lados. Não acredite que há um lado apenas bom e o outro é ruim, não creia nisso, os dois são igualmente ruins. Então, coloque o filtro na sua audição. E no âmbito espiritual também. Eu não citei aos irmãos, os crentes de Bereia, eles iam nas Escrituras e viam se aquilo que estavam recebendo era bom, se aquilo de fato merecia ser acolhido. Então, irmãos, a cada dia nós precisamos ter um filtro na audição, sendo solicitado cada vez mais. Então, nem tudo que eu ouço posso receber. Há forma de mal também, irmãos, naquilo que ouvimos. Ele aqui está dizendo, né, nos versículos que nós lemos, deixa eu ver aqui o versículo que a gente leu, foi o 13, portanto, despojando-vos de toda impureza, tornai-vos, pois, praticantes. Não era nesse trecho aqui. Quando a gente chegar lá, eu vou me lembrar e menciono aos irmãos. Aqui ele diz que também há forma de mal, há coisas, né, a aparência do mal, naquilo que ouvimos também. Não é um cuidado que eu tenha que tomar, não é? Como ele diz aqui, não se engane apenas com uma aparência, mas também em palavras, em coisas que nós ouvimos e são muito bem ditas, com uma oratória muito boa, mas na verdade é travestido, é um engano revestido de algo que você, ao ouvir, pode receber
se não tomar cuidado. Veja o que Paulo escreve lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 20 ao 22. Veja o que ele diz a respeito de ouvirmos. Ele diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Eu estava procurando o versículo lá em Tiago, mas estava aqui aos Tessalonicenses. Paulo diz então para que eu me abstenha de toda a forma de mal, não somente apenas, né, naquilo que eu vejo, mas toda a forma de mal. Tudo que eu escuto também tem que ser julgado. As profecias mesmo, é o que ele diz aqui, as profecias nós ouvimos. Então eu tenho que julgar, não desprezá-las, mas eu tenho que julgar, reter o que é bom e me abster da forma de mal. Então, irmãos, entenda isso. Tem forma de mal também naquilo que nós ouvimos. Então eu preciso discernir. Se eu quero discernir se algo é bom ou ruim, eu tenho que reconhecer quem emitiu a informação. Eu preciso reconhecer, né, o emissário, o remetente da mensagem. Só assim, conhecendo ele, é que eu vou saber se aquela informação é verdade, se procede dele ou não. Veja lá o Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Então elas reconhecem a voz do Senhor. Os nossos animais de estimação, eles conhecem a sua voz de longe. Quando você ainda não está ouvindo, ele já ouviu alguma coisa lá longe, já reconheceu a voz. Opa, é o meu Senhor, é o meu dono. Então, eles não se enganam. Se eu quero, então, discernir a mensagem, o conteúdo dela, eu preciso conhecer o meu Senhor. E aí, à luz da palavra dele, eu vou saber discernir, eu vou filtrar, eu vou até poder reter alguma coisa boa. Queridos, isso é bíblico. É o que os crentes de Bereia faziam. Vamos reter o que é bom. Então, eu preciso reconhecer o emissário. Segundo o que Tiago diz, é do falar precipitado. O falar precipitado, irmãos, traz problemas. Voltando lá a Provérbios, agora no capítulo 29, versículo 20, Provérbios 29, versículo 20, veja só o que diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. O que Provérbios está dizendo é: tem mais esperança aquele que não sabe das coisas, né? Um insensato, aquele sem noção, sem juízo, do que para um insensato. Para aquele que fala, né, o que não deve, o que fala de maneira precipitada. E nós também, às vezes, falamos coisas que não deveríamos. Lembra, no início da mensagem, eu sei o que eu tenho que fazer. Falar besteira é algo que nenhum de nós saiba. Você sabe que você não deve falar besteira? Ah, eu sei, pastor. Mas de vez em quando você fala, né? Às vezes você fala assim: pronto, falei. Não devia falar não, mas falei. Ah, saiu. Pronto, acabou. Pois é, você sabia que não devia falar. Mas você foi insensato, foi precipitado. E depois, meu querido, aguenta as consequências, paga a conta. Então, às vezes, falamos coisas que não deveríamos, sem pensar nas consequências. Tiago fala de novo a esse respeito, no capítulo 3, lá no versículo 5, ele fala, no capítulo 3, a respeito da língua. E ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Isso é o que Tiago está dizendo aqui no capítulo 1. Irmãos, esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Demora a falar, irmãos. Olha, eu tenho pânico, me dá angústia alguém que fala demais. Eu começo a ficar nervoso, me dá vontade, já começo a orar, Senhor, fala esse cidadão parar de falar, já me dá vontade de cortar a pessoa, né? Já me dá vontade de, dá licença que eu tenho, né, um negócio para resolver, me dá angústia. Pessoa que dá muita volta para falar, eu gosto de coisas mais diretas, né, mais rápidas, mais concisas, e nós então ficamos nesse afã de querer falar antes de ouvir. Isso é um problema, meus irmãos. Falar precipitadamente é o que Tiago nos alerta. E, por último, né, falar sobre a ira. A ira, irmãos, é também algo que afeta os outros dois que ele menciona. Tanto a audição quanto o falar. A ira afeta os dois. Ela faz com que você perca uma e a outra fique sem controle. Qual é que você perde quando você está irado? A audição. Você não ouve mais, não é? As pessoas, quando estão muito iradas, muito nervosas, tenta falar com elas. Fulano, calma, fulano não está te ouvindo. Ele está cego e surdo, não é? Só com aquele propósito, servindo a ira, não é? Apenas isso. Então você perde a audição. A ira produz isso no homem. Você não ouve mais. E o segundo fica descontrolado. A fala, então, perde o controle. É no momento de ira que você fala o que você não deve, que você despeja tudo aquilo, não é? Você se torna um insensato e você acaba jogando tudo por terra, entorna o caldo e aí o desastre está pronto. É como ele mesmo diz lá no capítulo 3, põe em brasas uma grande selva. Por causa de um momento de ira, nós falamos, né, o que não deveríamos e não ouvimos mais, principalmente a voz da razão. Então as tribulações, como mesmo o apóstolo Tiago diz, as tribulações produzem ira em nós. Veja, irmãos, como esses conselhos para a vida cristã são importantes, porque tudo isso que nós sabemos, estou dizendo algo aqui que você não sabia? Não, está aqui na carta de Tiago, você com certeza já leu, mas lembra da diligência e da constância no início? Eu sei o que tenho que fazer, mas não sei como fazer, eu não tenho, né, aquele incentivo, né, aquela diligência em fazer, e eu também não tenho a regularidade em fazer. Por quê? Porque nós não conhecemos, não ouvimos, deixamos que Satanás introduza em nós a ira, e aí a gente, né, abrindo essa brecha, aí a gente se descontrola e joga tudo por terra, acaba com tudo, né, num momento de ira, num momento em que eu deveria ter ouvido a voz de Deus, no momento em que eu deveria ser tardio para falar e tardio para me irar. Então as tribulações podem produzir ira em nós, elas afetam o nosso relacionamento com as pessoas, porque com as tribulações vem a ira e aí eu não me relaciono bem, não é? Já viu aquela pessoa que está de cara amarrada, está bravo, não é? Já encarou alguém assim, não é? Aí você pergunta assim, o que é que houve? Né? Se for marido, se for homem, né? Antigamente aquele comentário de mau gosto, né? A mulher deve ter dormido de calça. Já ouviram isso? O cara está irado, o cara, sei lá, alguém diz assim, tirou pedra na cruz. Sei lá, irmãos, o motivo, mas o sujeito está irado e não quer papo, não conversa com ninguém, trata mal as pessoas, porque ele não consegue mais, o relacionamento está afetado. Mas o que Tiago diz aqui também, que é importante, que nada disso do que você possa fazer, nada disso vai produzir em Deus mudança.
Nada disso vai induzir, vai comover Deus a ele praticar justiça. Eu acho que no fundo a gente fica irado e a gente deve pensar assim: tomara que Deus veja mesmo que eu estou maltratando as pessoas, que eu estou cuspindo fogo, que assim de repente ele resolve o meu problema, ou ele me vinga, não é? Ele vai fazer justiça. Irmão, são as orações imprecatórias, né? Eu costumo dizer que pastor não roga praga, pastor faz oração imprecatória. Já ouviu falar? Senhor, visita esse miserável. Senhor, depois você procura na Bíblia, tá? Os salmos imprecatórios. Senhor, faz esse miserável tropeçar aí no meio da rua. São as orações imprecatórias, irmãos. Mas nada disso, como o Tiago diz aqui, nada disso produz a justiça de Deus. Em última análise, não adianta você se esgoelar, arrancar seus cabelos, bater com a cabeça na parede, que Deus não vai exercer a sua justiça por causa disso. Não vai acrescentar um côvado, né? Como a Bíblia diz. Nada disso adianta. Então, tudo isso, irmãos, é sabido por nós. Você sabe de tudo isso, mas a gente não tem êxito na prática delas. Essas atitudes a gente não tem sucesso. E aí, continuando o texto, a gente vê que talvez isso esteja acontecendo porque precisamos nos despojar das impurezas e da maldade. Precisamos mais nos livrar disso, como ele diz aqui no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. É um pré-requisito, despojar da impureza e do acúmulo de maldade. Mas, pastor, isso acontece no nosso meio? Com certeza acontece. E o que eu preciso fazer? Eu preciso que a palavra me limpe, eu preciso que a palavra que é boa, que foi ela que me formou, não é? Como primícia da criatura de Deus, eu preciso me livrar disso tudo e acolher com mansidão a palavra de Deus que foi em mim implantada e que é poderosa para salvar a minha alma e mudar a minha vida. Essa é a oposição a uma vida cristã perfeita. O acúmulo de maldade, né, a impureza que está entrando no meio da igreja. Estamos permitindo, como diz lá em Atos dos Apóstolos, né, Ananias e Safira, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Nós, às vezes, permitimos, irmãos, damos brecha, e aí ele faz essas coisas para que haja oposição a uma vida cristã saudável, como que Tiago escreve à igreja. Então, nós devemos praticar a palavra, demonstrar o fruto e as ações dignas. Lembra quando eu disse que aquela tinta, né, que cobre o engano começa a descascar? Cheguei a falar, né, de uma cobra que troca de pele, porque aí, assim a gente vê realmente como é a pessoa. É o que ele diz aqui no versículo 23 ao 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, a palavra de Deus é como se tirasse a tinta. A palavra de Deus é como se tirasse a pele, né? Fizesse como se revelasse quem você realmente é. Só a palavra de Deus mostra realmente quem somos. Ela deixa evidente a nossa natureza. Se isso não acontecer, se eu não for um operoso praticante, não apenas um ouvinte, veja, né, aqui um exemplo de que ouvir não basta. A gente leu que a gente tem que estar pronto para ouvir. A palavra sim, eu tenho que estar pronto para ouvir, mas não somente ouvir, eu preciso praticar. Então, se isso não acontecer, nós seremos como aqueles que apenas se olham no espelho.
Aí eu me olho no espelho, botei uma roupa, né? Tem aqueles que dizem assim, ô, bonitão, é bonito demais, ó, como é que ficou bem essa roupa em mim? Nossa, ficou lindo. E você sai dali e se acha lindo, porque o espelho não revelou quem você é na verdade. Não revelou todo o acúmulo de maldade e impureza, algo que só a palavra de Deus pode revelar. Então nós precisamos ser praticantes. Precisamos ser praticantes. Se assim não acontecer, eu vou viver um engano, enganando a mim mesmo, como o Tiago diz. Se isso não acontecer, se a palavra não revelar em mim o engano que vem travestido, querendo ser oferecido, se ela não mostrar quem eu realmente sou, e se eu não perceber que preciso de mudança, controlar estar pronto para ouvir, controlar a minha fala e a minha ira, as minhas atitudes, assim, irmãos, não é uma vida cristã decente. E essa vida cristã é uma decisão perseverante a cada dia, é diária. Amanhã você vai ter que tomar a mesma decisão. Se você não tomar, tudo do que eu disse aqui, nada vai acontecer. Então, tome a sua decisão e receba os conselhos de Deus para que você tenha uma vida cristã decente e saudável. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque muitos de nós talvez estejamos nesse momento reconhecendo que não estamos prontos para ouvir. Estamos, meu Deus, usando mal a nossa capacidade de fala. Estamos usando de maneira desenfreada, impensada. Estamos dando lugar à ira, produzindo, meu Deus, inimizades, discórdias, facções. Estamos sendo instrumentos do maligno. Meu Deus, enquanto que a Tua palavra está aí à nossa disposição, se nós fomos gerados por ela, uma palavra verdadeira, a palavra de um Deus, o Pai das luzes, que põe luz em toda e qualquer situação, meu Deus, temos que fazer uso dela. Ó Senhor, que nós não sejamos enganados. Dá, meu Deus, à Tua igreja, a cada um de nós, a mim também, a capacidade de discernir. Nos dá, meu Deus, filtros nos nossos ouvidos, que nós possamos tê-los abertos para a Tua palavra verdadeira, reconhecer a voz do nosso Senhor, ó meu Deus, e que possamos ignorar aquilo que não presta, aquilo que é dito apenas para nos contaminar, nos dividir. Meu Deus, dá esse discernimento, essa capacidade a cada um de nós, porque nós precisamos enxergar a nossa realidade. Não, meu Deus, queremos enganar a nós mesmos, olhando como se estivéssemos diante de um espelho, nos produzindo, botando roupas bonitas, penteados, mas por dentro somos sepulcros, ó Deus, com podridão e ossos mortos. Ó Pai, faz isso em nós. Continua, meu Deus, nos ensinando e nos falando através dessa palavra que é boa. Assim nós oramos agradecendo ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém.